gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube Sof Comenta. No vídeo de hoje, estou aqui para falar um pouco com vocês sobre as minhas últimas leituras. Pra quem não sabe, né, ou seja, pra quem não me acompanha, no meu Instagram de livros, @livros.e.baunilha, eu, esse ano, estou uma pessoa muito mais eclética. Então, eu tô fugindo da minha zona de conforto, que é o romance, e descobri que eu me identifico com outros gêneros literários, gente. Pasme, thriller. Alguém esperava isso? Eu com certeza não esperava. Então, esse ano, eu realmente estou gravando muito pouco, tanto que eu acho que até desaprendi um pouco a falar, né, a olhar pra minha cara, né, pro celular me gravando. Tô um pouco intimidada, não vou mentir, mas farei o possível para que esse vídeo seja muito legal e proporcione bastante indicações literárias pra vocês. Gente, tem realmente de tudo, poesia, thriller, romance, ou seja, vai ser um vídeo muito, muito legal, então vamos! Primeiro de tudo, quero falar pra vocês que neste vídeo eu falarei sobre 4 leituras, especificamente, porque eu fiz várias leituras este ano, mas a maioria eu não gravei vídeo aqui pro canal. Na verdade, eu acho que eu nem gravei vídeo esse ano pro canal, gente, não tô realmente lembrada. E aí, seria muita leitura, eu fosse falar em um vídeo só, tudo de uma vez, ia ficar desorganizado, não ia ficar do jeito que eu quero. Então, pra ficar um vídeo dinâmico, que eu possa falar, sabe, sem ficar me contendo nas minhas opiniões, o que é que eu achei de tal livro, eu decidi falar só sobre 4 livros, mas terão gêneros diferentes nesses que eu estarei falando, tá certo? E são os livros mais recentes que eu li, tá? Então, tranquilidade, porque tá tudo fresquinho e são realmente as minhas últimas leituras. Desculpa, eu falei 4, né? Mas aí a minha lista tá meio desatualizada porque eu esqueci de adicionar um. Então, ao invés de 4, serão 5 leituras que eu estarei falando aqui nesse vídeo pra vocês, certo? É isso. O primeiro livro que eu tenho pra falar pra vocês é o livro Para Todas as Pessoas Intensas, do Ian de Albuquerque. Lembrando que todos esses livros, se eu não me engano, só um, que é o último que eu falarei, que é o mais recente, não tem resenha dele no Livros e Baunilha, mas terá, porque eu tô me organizando esse ano, e aí a cada leitura que eu vou finalizando eu já posto resenha lá. O único que ainda não postei vai ser o que eu vou falar por último nesse vídeo, mas se você quiser conferir com mais detalhes a minha opinião individualmente sobre cada livro, já tá tudo postado lá, então vai conferir, o @ vai estar aparecendo aqui na tela e vai me seguir, porque lá eu sou muito mais ativa e eu apareço muito nos stories, então a gente vai ter um relacionamento muito mais legal fora do YouTube, né? Para Todas as Pessoas Intensas é um livro maravilhoso do Ian de Albuquerque. É um livro reflexivo, gente. Eu não sei muito bem identificar se é um livro de autoajuda, se é um livro que é meio poesia, porque pra mim é tudo isso. É um livro que faz a pessoa pensar, que faz a pessoa sentir, que faz a pessoa refletir sobre os seus sentimentos. É um livro que fala muito sobre imensidão, sabe? E eu amei demais, gente. Para Todas as Pessoas Intensas é como o próprio título fala, fala sobre intensidade, fala sobre você sentir muito, ser muito e viver tudo intensamente, sentir tudo muito intensamente. Gente, o celular, infelizmente, parou o vídeo, e aí, no caso, teve aquele aviso: iPhone está cheio, meu iPhone está cheio há 500 séculos e eu estou apagando 1.500 aplicativos para poder utilizar. Mas aí, na hora que eu tava no embalo, apareceu o aviso e me atrapalhou. Mas, enfim, irei continuar, desculpem aí. Mas, como eu tava falando, esse livro é um livro que é reflexivo, ele faz a pessoa refletir sobre seus sentimentos. Ele é um livro que fala exatamente sobre isso, sobre sentir. E é uma leitura que eu recomendo para todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas intensas, que sentem muito, que sentem tudo, porque eu sou uma pessoa assim, e eu acho que esse livro é um acalento e responde algumas dúvidas, alguns questionamentos que a gente sente por sermos pessoas intensas demais, e muitas vezes nós não somos compreendidos e nem nos compreendemos totalmente por conta dessa imensidão, dessa intensidade. Eu, particularmente, gente, gosto muito desse tipo de livro. Muita gente tem preconceito com um livro de autoajuda, não é o meu tipo de leitura. Quer dizer, apesar de eu não saber se essa leitura se caracteriza como um livro de autoajuda, porque, como eu falei, gente, é uma estrutura muito dinâmica, tem algumas poesias, é muito diverso, tem várias imagens, então, não sei, gente, nunca fui e disse assim, ai, vou na livraria e quero ver um livro de autoajuda. Eu nunca fiz isso, então eu não tenho como dizer pra vocês que este é um livro de autoajuda. Mas é um livro lindo e eu acho que é isso que importa.
Eu acho que a gente não deve ter preconceito com nenhum tipo de leitura. Eu acho que cada pessoa tem o tipo de leitura que mais identifica. E isso é o que importa, gente. Então é isso, é ter respeito e estar aberto a cada novidade, a cada gênero literário diferente, até porque se eu não estivesse aberta a me aventurar por outros gêneros literários, por outros estilos de livros, eu não teria este vídeo e tantas outras experiências que foram muito legais e eu hoje me identifiquei. Então é isso, indico demais esse livro, é um livro tão reflexivo para pessoas intensas, que sentem muito, que sentem tudo, e eu amei. É um acalento, um livro que faz refletir, eu chorei, então é uma delícia, maravilhoso e autor nacional. O próximo livro que eu tenho para falar para vocês está na minha estante, mas eu não irei tirar, gente, mas ele está bem aqui, ó. Que é A Hipótese do Amor. Gente, A Hipótese do Amor é um livro, gente, maravilhoso. É tipo assim, é perfeito, é aquele romance quentinho que você só precisa ler quando tá cansada, quando não quer pensar demais, quando quer fazer aquela leitura daquele romance que não seja tão complicado, que só seja gostoso, divertido e que seja leve, que faça você rir. E eu acho que foi tudo que eu senti lendo A Hipótese do Amor. Acho que é um livro muito, muito gostoso, relativamente longo, mas por conta da escrita, dos personagens, eu me identifiquei muito, é muito divertido. Eu não achei, eu li muito rápido. Tanto a história quanto a autora do livro são realmente muito famosos, então acho que eu nem precisaria explicar muito sobre o contexto, sinopse, porque realmente foi um livro que furou a bolha. O BookTok, Bookgram, todo mundo falava sobre, é um livro muito, muito, muito conhecido e que eu, pessoalmente, acho que merece muito o hype. São personagens incríveis, o Adam Carson é um lorde, ele é perfeito, gente, eu fiquei completamente apaixonada, rendida. Ele é um querido, amei todas as interações dele com a Olive, é muito divertido. Não achei um livro que se baseia só em hot, inclusive, que eu me lembro só teve um hot, acho que no máximo 2, e são tipo mais de 400 páginas. Então eu acho muito errado uma pessoa que lê esse livro e resume a história dele a simplesmente isso, sendo que não é. É um livro muito divertido, um romance maravilhoso, fake dating, tá, gente? Que nos presenteia, nós, meros leitores, que sonham com um romance de livros, com cenas maravilhosas, muito, muito divertidas, gente. Eu gargalhei com esse livro e fico muito feliz de vir indicar ele pra vocês. É um romance falso entre uma aluna e um professor. Gente, é muito bom, de verdade mesmo, é incrível. Lembrando que eles estão na faculdade, tá? Ó, cuidado aí. Mas eu acho que vocês já conhecem, então não irei me explicar, só digo que foi incrível e maravilhoso. Eita, eu travei, eu ia dizer valeu e me confundi com vale, enfim, gente. Vale muito a experiência e eu indico demais pra vocês. Vamos para a próxima leitura. Gente, esse próximo livro foi, assim, tão bom, tão um presente pra mim, que vai ser, com certeza, uma das melhores leituras deste ano, gente. Eu não esperava que esse livro ia ser um acalento tão grande no meu coração. Com certeza vai ser um dos melhores livros desse ano, se não o melhor. Isso eu tô dizendo se não, porque o ano ainda não acabou. E eu pretendo, no final, fazer um vídeo pra vocês dos melhores, tipo assim, pódio, medalhas de ouro, prata e bronze, os melhores livros que eu li no ano, e esse com certeza vai estar no meio, gente. O livro é Youngblood. Gente, esse livro eu recebi da autora. Ela foi uma fofa, gente, muitos brindes, o livro é a coisa mais linda. Ai, juro, gente, esse livro é perfeito. Eu dei 5 estrelas, favoritado, e ele, ai, gente, é a coisa mais perfeita do mundo. Basicamente, ele vai girar em torno de uma cidadezinha. Nessa cidade, é uma cidade no interior, se passa nos anos 1900 e bolinha, tipo, não lembro se é 1970, 1960, mas é um período mais antigo do Brasil, tá? Se passa no Brasil, e é numa cidade meio do interior, assim, que é a cidade de Alumbramento. Nessa cidade, ela é meio que dividida entre os riquinhos e as pessoas que vivem no subúrbio. As pessoas que vivem no subúrbio são as mazelas da sociedade, sabe? São as pessoas que as pessoas que têm uma condição social melhor desrespeitam, não tem muito preconceito. Os moradores do subúrbio passam muita dificuldade e dentro da população do subúrbio tem os chamados falcões. Ai, Sofia, mas o que são os falcões, gente? Os falcões são um motoclube, gente. Ai, meu Deus. Eu nunca imaginei na minha vida que eu me apaixonaria por um bad boy que faz parte de um motoclube nos anos 1900 e bolinha. Gente, quando que isso ia acontecer? Quando eu li Youngblood. Gente, é sério, esse livro é incrível. Basicamente, vai contar a história de um dos pertencentes
ao grupo dos Falcões, né? Que é basicamente um dos chefes lá do motoclube, que é o Conrado. Gente, o Conrado... Ai, sem palavras pra ele. E a história vai girar em torno dele e da Selene, que é filha do prefeito. E ela faz parte do outro lado da cidadezinha, que é a parte dos playboys, sabe? Ela tem dinheiro, filha do prefeito. Ela vive basicamente numa bolha, sabe? É numa redoma, então ela não tem muita noção do que as pessoas passam, das dificuldades que as pessoas passam morando no subúrbio. Já o Conrado é uma pessoa que totalmente, tipo assim, perdeu completamente a inocência muito cedo, porque ele passou por muita dificuldade, ele mora com os tios, tem toda uma dinâmica ali familiar muito interessante, e é muito interessante, de fato, conhecer a fundo o Conrado, porque ele tem muitas camadas, gente. Camadas! As cebolas têm camadas, os ogros têm camadas, a cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. Ele é aquele personagem que a cada coisa que eu ia descobrindo sobre ele, eu ia ficando, gente, eu quero saber mais, porque é muito interessante. E a dinâmica dele com a Selene, ele se conhecendo, ai, gente, é incrível. Eu sou apaixonada, de verdade. A Selene e o Conrado se conhecem de uma forma muito inusitada. E aí, quando eles se conhecem, meio que o mundo da Selene se parte. Sabe quando a gente vive numa bolha, numa redoma, assim? Pronto, imagina que ela é uma rosa e vive sempre naquela redoma, só sabe sobre aquela realidade. E aí, quando aquela redoma trinca, ela começa a ver que o mundo não se baseia só isso, que existem outras pessoas, outras experiências. E ela sente que ela precisa viver e ela quer viver fora do que ela conhece. E eu acho que é muito isso, gente. Esse livro é muito lindo. Tem muita crítica social, a dinâmica entre o Conrado e a Selene, todas as barreiras que eles precisam lidar para se conhecerem melhor, de fato, tá? Não só no sentido de relacionamento, até porque no início o Conrado não quer nenhum tipo de relacionamento com a Selene, justamente pela visão estereotipada que ele tem dela, de que ela é uma burguesinha mimada, riquinha, que não quer saber, que só despreza as pessoas que moram no subúrbio. Já a Selene tem uma visão totalmente diferente do Conrado, e aí quando eles vão se conhecendo, vão percebendo que não é o que parece, vão quebrando estereótipos, vão se conhecendo e ao mesmo tempo tem que passar por inúmeras barreiras sociais daquela época. A Selene vai se desenvolvendo muito ao longo da história. Gente, se eu pudesse, de verdade, eu falaria sobre esse livro por muito tempo. Eu faria um vídeo só dele e acho que até vou fazer, porque, gente, lerei o segundo, tá? Olha só, blogueira! Irei receber o segundo e estou muito, muito feliz, porque, juro, quando eu terminei de ler essa história, eu virei pra minha amiga e falei, eu tô magoada, porque vai acabar aqui, gente, eu não vou ter mais acesso. Tipo assim, eu fiquei realmente muito triste. E pra vocês terem noção do quão bom foi a história, eu fiquei realmente desolada. E a gente sabe que esse é o sentimento de quando o livro é bom, deixa aquele vazio. Então assim, estou muito feliz que irei ler o segundo livro. E gente, olha, de verdade, eu indico demais. Eu acho que de todas as leituras que eu estarei falando neste vídeo, essa é a que eu mais indico, porque foi o livro de romance que eu não imaginei que eu fosse me apaixonar, me apegar tanto, e realmente aconteceu. Eu amei muito descobrir mais sobre essas realidades muito discrepantes. Adorei conhecer mais sobre o Conrado, ver ele... Ai, gente, ele é muito lindo, de verdade. Olha, eu falando como se ele estivesse na minha frente, mas assim, ver ele lutando pelo que ele acredita e conhecendo tudo que ele passou, entendendo por que é que ele age do jeito que ele age, conhecendo a fundo a Selene, vendo que ela é uma mulher muito forte, pô. Essa mulher é poderosa, véi. E ela só precisava disso daqui pra poder se libertar e poder ter as suas próprias opiniões, suas próprias convicções e lutar pelo que ela acredita, véi. É muito bom. Mas eu irei para o próximo livro, porque já passou muito tempo em Youngblood. Mas, gente, é incrível, de verdade. De todos os livros que eu tô falando aqui, este foi com certeza o que mais marcou, né, na minha leitura desse ano e que eu vou guardar com carinho pra sempre, sendo um dos meus livros preferidos. Isso eu posso garantir pra vocês, nunca irei deixar de indicar. Penúltimo livro, A Paciente Silenciosa. Sofia, esse livro é muito famoso, mas assim, você leu? Gente, se você não conhece, A Paciente Silenciosa é um livro de suspense, é um thriller, tem, ó, facada. Isso daqui eu quis representar uma facada, ficou bem incrível, né, tipo... Eu não sei se o YouTube permite dizer a palavra assassinato, entendeu? Faltou uma sílaba aí, sacou? Mas assim, gente, opiniões. A Paciente Silenciosa foi a minha primeira experiência, de fato, lendo um livro que foge desse meu mundinho romance.
Na verdade, a primeira experiência que eu tive lendo algo do gênero foi com o Manual de Assassinato para Boas Garotas. Mas, de fato, não teve aquela pegada mais, assim, que mostra mesmo, que se aprofunda mais sobre. Porque eu acho que é muito mais um thriller juvenil, sabe? Para adolescentes, pré-adolescentes. E A Paciência Silenciosa, não. Foi um livro que, assim, gente, eu li muito rápido, eu li em 3 dias. E realmente foi uma experiência maravilhosa, porque cada capítulo eu ia ficando mais fissurada e ficava, gente, eu quero saber mais, eu preciso saber mais. Então, tiveram várias reviravoltas. Eu gostei muito da linguagem com que o autor escreveu o livro, de uma forma que ficasse sempre instigando o leitor a continuar, e a cada final de capítulo acontecia alguma coisa. Porém, como eu falei na minha resenha do Livros e Baunilha, eu tenho várias críticas negativas que fizeram esse livro ser em parte, uma decepção pra mim. O desfecho dele poderia ter sido muito melhor. E eu falando com uma amiga minha, logo quando eu finalizei a leitura, eu falei com ela, Letícia, terminei o livro assim, assim, assado, e aí a gente começou a conversar sobre, ela concordou comigo no quesito de o desfecho desse livro poderia ter sido feito de uma forma muito diferente, de uma forma muito, assim, melhor. Sabe? Eu acho que deixou muito a desejar nesse quesito. Não irei indicar pra vocês dizendo, gente, é incrível, é maravilhoso. Não. É um livro muito bom, sabe? Eu achei um thriller muito legal, muito interessante. Principalmente com relação à protagonista, que é a Alicia. Eu achei que ela é uma personagem muitas camadas, sabe? Camada! Ela é uma personagem que a gente vai se questionando sobre ela, versão mentalmente, sabe? Sobre o crime que de fato aconteceu. Então, é um livro que prometia muito, mas deixou a desejar, na verdade. Só apenas por isso. Eu tenho também algumas questões sobre a forma como alguns capítulos foram construídos. Porque, pra quem não sabe, é porque eu não sei se eu posso dizer... Não vou dizer porque isso vai ser considerado um spoiler, provavelmente. O que eu posso dizer pra vocês é que a forma como o livro é escrito causa a determinados leitores confusão. Me causou, e a maioria das pessoas que eu vi falando sobre também gerou essa confusão, sabe? Porque tava acontecendo uma coisa, de repente ia meio que pra outra situação, e gerou essa confusão que acabou prejudicando um pouco o entendimento. Eu acho que poderia sim ser trabalhado dessa forma, mas de um jeito mais organizado, sabe? De uma forma que não deixasse essa confusão para o leitor. Fora que, pra mim, o desfecho foi um ponto muito negativo, que baixou muito a nota. Eu acho que poderia ter tido um final muito melhor. Poderia ter sido uma iniciação a esse gênero thriller, suspense, muito melhor, se o livro tivesse determinadas modificações, sabe? Mas se você já leu o livro, quer entender melhor a minha opinião, o que é que eu achei sobre, vai no meu post, tem resenha sobre, lá no meu Livros e Baunilha, e aí você vai entender exatamente o que é que eu não gostei e o que é que deixou a desejar para mim. De resto, é um livro bom, mas não é maravilhoso. A nota dele caiu muito por conta disso, que eu acabei de falar, mas ainda assim indico. Por último, mas não menos importante, estamos agora aqui para falar sobre o livro Uma Família Feliz, do Rafael Monte. Gente, o que eu tenho pra dizer sobre Uma Família Feliz, do Rafael Monte? Gente, incrível. Tipo assim, 5 estrelas, maravilhoso. É um thriller incrível, sabe? Ai, juro, é muito bom. Este ainda não tem resenha no perfil, mas quero fazer o quanto antes, porque é um livro incrível, é um suspense maravilhoso, tem tudo que um leitor de thriller, de terror gosta. Tem assassinato, tem muitos plot twists, muito suspense. A gente começa a questionar muito as ações da personagem principal, dos outros personagens. Gente, é muito, muito bom. 5 estrelas, maravilhoso, não mudaria nada. É um livro incrível, tá? Um livro incrível. E um pouco da história pra vocês. Primeiro, Rafael Montes é um autor brasileiro, tá? Divo, maravilhoso. Foi pra Bienal de Pernambuco. Infelizmente, não estava no dia para tirar uma foto com ele, mas os livros dele são muito famosos, então eu acho muito difícil que você não conheça. Mas ele é um autor brasileiro. A literatura nacional está com tudo. E estarei sempre aqui pra indicar, porque o Brasil merece ser exaltado, principalmente com relação à literatura. A cultura nacional é riquíssima, é maravilhosa. Mas voltando ao assunto. O livro conta a história de uma família que é aparentemente perfeita. Ai, Sofia, como assim aparentemente perfeita? Aparentemente perfeita aos olhos da sociedade. Uma situação financeira aparentemente muito boa. Vivem num prédio riquíssimo, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Tem 2 filhas. Enfim, gente, eles
tem um emprego estável, a visão que as outras pessoas têm do casal é uma visão perfeita, assim, de casal perfeito, filhas perfeitas, tudo perfeito. Porém, na realidade não é bem assim. Tudo começa a mudar quando a Eva, que é a protagonista do livro, descobre que está grávida. E aí coisas estranhas começam a acontecer a partir daí do nascimento do filho dela. Um livro maravilhoso, gente. Tem um thriller assim, ó, um suspense incrível, tá? E é surreal. Vai sair resenha dele, eu falarei muito mais sobre. Então me sigam lá no meu Instagram para que vocês possam ver essa resenha mais a fundo. Mas é um livro maravilhoso, tá? Muito bom. A Eva é uma cegonha, né? Ou seja, ela faz bebês reborn, é o trabalho dela. O Vicente é o marido dela, trabalha, né? Não sei com que ele trabalha, mas assim, ele tem o trabalho dele. Ele tem 2 filhas que são gêmeas. E a mãe dessas meninas morreu. A Eva, ao contrário do que muita gente pensa, não é a mãe, é a madrasta. Mas a relação que ela tem com as meninas é tão linda, é tão maravilhosa, que é como se fosse uma relação realmente de mãe e filha. Por que essas coisas estranhas começam a acontecer, Sofia? Quando a criança nasce, né? Quando o bebê da Eva nasce, o nome dele é Theo, eu acho. Não, é Lucas, que aí o apelido é Luquinhas. Quando o bebê nasce, coisas estranhas começam a acontecer. E aí vocês vão ter que ler pra saber que coisas estranhas são essas. Mas, gente, acontece várias coisas, várias situações. E a Eva, de repente, começa a questionar se a sua saúde mental está em dia, se ela é capaz de fazer determinadas coisas. E ela começa a questionar as coisas que ela fez e posteriormente não se lembra. Gente, é um livro maravilhoso, de muitos plot twists, tem sim assassinato, sabe? Muitas situações, muitas coisas. É um livro incrível. E ainda tem um plot twist, que não é nem um plot twist, quer dizer, só se você nunca ouviu falar nessa história, mas o livro começa pelo final. Então, o primeiro capítulo é, na verdade, o capítulo final. Aí depois recomeça, sabe? É só o primeiro capítulo, que na verdade é o último. Mas aí você vai entendendo tudo, gente. É muito legal, é um livro incrível. Você vai querendo ler cada vez mais. E diferente do livro A Paciente Silenciosa, este eu não tenho nada para criticar. É um livro perfeito, assim, gente, do início ao fim. Muito bem construído, muito bem narrado, muito bem escrito. Personagens, assim, absurdamente maravilhosos, no sentido de muitas camadas, muitas coisas acontecendo. É maravilhoso, eu amei. De fato, eu comecei a me apaixonar por esse gênero de thriller, terror, sabe? Essa coisa de suspense, de... Isso lembra que quer dizer a facada, tá? Então, gente, é muito bom. Não tem muito o que dizer, eu fiquei apaixonada. Com certeza vai entrar um dos melhores livros do ano. Fiquei muito feliz de ter conhecido esse novo gênero e de ter me identificado muito com esse tipo de escrita, com esse tipo de livro. Essas histórias que deixam a pessoa sempre com ai, quero saber, quero entender o que aconteceu, quem matou, quem fez isso. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha atualizado vocês sobre as minhas últimas leituras, que tenha dado bastante indicação e que vocês peguem algumas dicas de livros daqui deste vídeo para vocês. Todos os livros que eu falei aqui tem resenha no Livros e Baunilha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão pra vocês. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, me seguir nas minhas redes sociais. E é isso, gente. Tentarei estar mais ativa por aqui, mas não posso prometer nada, infelizmente. Muito corrida, né, a vida, a rotina. E é isso. Beijão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e tchau!